O Inter encara o Atlético Mineiro na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, antes da parada por Super Mundial, depois 30 dias, né, de paralisação do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes que acontece lá nos Estados Unidos, né? Então a gente vai ter um período de férias dos jogadores e depois 15 dias, né? Depois mais 15 dias de treinamentos para a volta lá dia 13, se não estou enganado, dia 13 de julho, contra o Vitória no estádio Beira-Rio. Mas para esse jogo contra o Galo, Roger, enfim, terá boas notícias, bons retornos, né? Especificamente 2, tá? E aí por isso que eu estou trazendo essa questão desse conteúdo, por que boas notícias? A gente chegou a um momento, pessoal, que a gente tinha só à disposição o Raikkonen, que é um garoto de 16 anos, e o Luca, né? Claro, o Borré estava voltando de lesão, até jogou contra a equipe do Bahia, mas teve esse momento. E a gente praticamente não tinha atacante. E o Ricardo Matias, que estava lesionado, está retornando. Deve ser titular contra o Galo. Pelo menos essa é a informação do colega Simon Bianchini, de Gaúcha ZH. Tá? Então essa é a primeira boa notícia. A outra, ela depende muito do jogo desse meio de semana do Equador pelas eliminatórias da Copa. Porque se o Ender Valencia entrar, nem que seja alguns minutos em campo, tá, pela equipe equatoriana, ele deve estar à disposição também do Roger no banco de reservas. Esta é a tendência, essa é a informação. Então teremos 2 opções, né? O Ricardo Matias, que para mim tem que ser o titular, e o Valencia pelo menos para ficar no banco, tá? 2, como eu falei, opções para o Roger que vinha com a escassez no setor ofensivo. Isso é muito importante, né? Vamos aguardar esse meio de semana, como eu falei, o jogo da seleção equatoriana, para ver se ele vai para o jogo. A tendência é que ele não comece, né? Essa é a informação que vem lá do Equador. Ele deve ficar no banco e aí sim jogar alguns minutos. Se ele estiver apto para jogar pela seleção equatoriana, ele vai para jogar contra o Galo, viaja lá para Minas e joga contra o Galo na Arena MRV, fica à disposição, melhor dizendo. Eu creio que ele vai começar no banco, né? E aí o Ricardo Matias, se tiver condições, 100% de condições, deve começar o jogo como titular. Qual a sua opinião? Você também concorda que pelo menos agora o Roger terá 2 opções para o ataque que não tinha com as lesões do próprio Matias, do Ender Valencia e do Borré ali atrás? Acho que são opções interessantes e que o Roger vai ter à disposição para esse jogo contra o Galo, com muitos desfalques, né? O Inter que não tem o Bernabei, não tem o Victor Gabriel, não tem o Fernando, né? Não tem, há muito tempo, é claro, o Rocher, né? Não terá o Alan Patrick suspenso. Olha, é um monte de desfalque. Convenhamos, ter a volta do Matias, especialmente do Ricardo Matias, e até, por que não, daqui a pouco do Valencia, para ficar no banco, uma opção, vá lá, tem que ver qual o interesse do cara também, né? Mas se tiver afim, pelo menos para ficar no banco, eu acho que é uma ótima para o Roger Machado. Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários, por favor. Sobre o outro assunto do vídeo, tá? Essa semana deve marcar o anúncio oficial do primeiro reforço para o restante da temporada. Anúncio oficial por quê? Porque ele está contratado. O Alan Benítez, já falamos sobre isso mais ontem também na live. É um cara que está contratado, está vindo do Cerro Porteño, e essa semana devemos ter a oficialização por parte do Inter, tá? Estou gravando o vídeo bem cedinho, daqui a pouco pode já ter acontecido o anúncio dele. E por que essa contratação do lateral direito? É um cara que já é veterano, se não estou enganado tem 33 anos, me corrijam aqui nos comentários. Por que ela se tornou tão importante, hein? Porque com a lesão do Bernabei, gente, estão cogitando nos bastidores que o Aguirre deve jogar na lateral esquerda, porque ninguém confia no Ramon. Era só que faltava o pessoal confiar nesse futebolzinho mequetrefe do Ramon, né? Aí é pra acabar, eu já vi de tudo, tá? Eu já vi de tudo aí no meio dos colorados aí, gente elogiando o Rohel, né? Então eu não duvido que alguém seja apaixonado também pelo Ramon, mas é brincadeira, né? É brincadeira. Então, a tendência ou a possibilidade é grande do Alan Benítez assumir a titularidade na direita e o Aguirre ser deslocado para a esquerda. Lembrando que o Aguirre jogou, acho que foi segundo tempo, né? Contra a seleção mexicana no primeiro jogo do ano como lateral esquerdo. Alguns minutos. Tá? Então, assim, ó, a tendência é grande que isso aconteça, até porque o Inter eu acho que não vai contratar a lateral esquerda agora, né? E eu acho que precisa fazer alguma coisa. Não dá para colocar o Ramon. Não dá para insistir no erro de escalar um jogador completamente insuficiente, na minha avaliação, respeitando o profissional que está lá, que está se dedicando, né, que está cumprindo horário, mas não adianta. Futebol é desempenho. Se o cara não está dando resposta, ele não pode jogar, é simples. Arquivaram o Pablo, então tem que improvisar. E a tendência, como eu falei, com treinamentos agora nesses 30 dias que o futebol brasileiro para,
O Roger vai ter tempo para treinar, daqui a pouco até para fazer essa improvisação. Então a contratação do Alan Benítez se tornou muito mais importante também por essa questão. É um cara polivalente, pode jogar, claro, ele também pode jogar em outras posições, até como volante, né? Mas a tendência é que ele jogue na direita, que é a posição original dele, e quem sabe o Aguirre seja deslocado para a esquerda. O que você pensa sobre isso? Olha, se for para a gente arriscar em colocar o Ramon, como eu falei, que não tem a mínima condição técnica de jogar com a camisa do Inter, entre colocar o Ramon e improvisar, eu improvisaria sim, colocaria o Alan Benítez na direita e o Aguirre na esquerda. Qual a sua opinião? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você faria se você fosse o técnico Roger Machado. Então, essa semana devemos ter o anúncio oficial por parte do Inter de Alan Benítez, lateral direito que vem de Cerro Porteño, do Paraguai, para ser reforço, né? Deve ser o primeiro a ser anunciado desse meio de ano, dessa janela de meio de ano, que fecha amanhã, essa mini janela que fecha amanhã, aliás, né? Depois a outra janela vai até, elas que abre em julho, né? E aí vai, se não estou equivocado, até o final de agosto, tá? Mas me corrijam aqui nos comentários também. Alan Benítez deve ser anunciado então durante a semana como reforço do Internacional. É aí a confirmação oficial, porque a gente já sabe que ele está contratado e vem para cá. Maravilha, pessoal!